receptivo, eu estou mesmo alegre de estar aqui, até porque toda a minha vida eu passei os últimos 30 anos convivendo com jovens, desenhando com jovens, e eu me sinto bem, assim, me sinto gratificado, me sinto remunerado espiritualmente, enfim. Então eu estou aqui com o Brasil, aqui feliz, não é dando saltinhos, mas feliz, sem dar saltinhos, mas feliz. Então esse trabalho que vocês estão vendo aqui é uma parcela mínima. Vocês viram ali que está passando um looping, que é mais ou menos, que é bem mais abrangente que isso aqui, mas também é muito parcial sobre o meu trabalho. É impossível você fazer uma espécie assim de uma avaliação do trabalho do ilustrador pelo fato de que você trabalha com textos muito diferentes. Então você não sabe muito bem como é que é a evolução de um ilustrador. Isso é uma coisa incrível e própria dessa profissão. Você não tem muito sentido da avaliação dele, como tem, por exemplo, de um pintor. O pintor ele tem uma certa coerência estilística, em que ele vai desenvolvendo ao longo de fases rosa, como foi Picasso, etc. Né? Mas no nosso caso, não. No nosso caso aqui, vocês estão vendo desenhos que têm épocas diferentes e são textos diferentes. Então, o que você tem que prestar sempre atenção é que cada livro desse é uma história diferente. É uma história diferente, um momento diferente de vida e que você procura, da maneira melhor possível, transmitir isso no livro, sempre com aquela noção de que você está ilustrando aquele livro, que logo a seguir vem o outro. Esse outro é uma outra história. O outro é uma outra história. Eu acho que essa alternância que caracteriza o trabalho do ilustrador. Eu comecei aqui, a organização foi feita, muito bem feita, por sinal, pelo Alexandre Guedes e pela professora Marisa, né? A colocação dos quadros, né? Eu não participei. Danizinho! Aqui então é o livro Ágape, do padre Marcelo Rossi, que eu desenhei com muita convicção. Depois fiquei um pouco arrependido. Não gostei muito do comportamento da editora Globo. Para dizer sinceramente, até do próprio quadro eu não gostei. Mas isso aí não impede de que eu fiz com muita convicção. Eu sempre sonhei em fazer algum dia um livro sobre as estações, né? Ou então alguma igreja me chamar para fazer o meu sonho é esse, algum dia alguma igreja me chamar para fazer as estações, pintar as estações. Então aqui eu fiz em lápis kit, usando um princípio da gravura, que eu acho fundamental na formação de vocês, a gravura, a litro e a estilo, mais do que a gravura em metal. Aqui a escola tem gravura? Tem, né? Porque você mesmo que dá, né? Vocês têm laboratório? Não. A gente vai começar esse semestre agora, eu vou começar com estilo. A gente ainda não tem prensa, ainda não tem um ateliê adequado, né? A gente vai começar pela estilo. Então isso é básico. A ilustração se origina das chamadas artes gráficas tradicionais, no caso estilo e letra. É ela que é o fundamento do nosso trabalho. Então aqui no caso eu usei o princípio de gravura. Eu geralmente desenho com estilete. Esse estilete pode ser de diversas maneiras. Você tem sempre um inventário de estilete no teu estúdio. Aí você faz um sulco no papel, você desenha com o sulco do papel e depois você desenha com um lápis quase que junto ao papel, assim, inclinado. Então você só desenha a parte de cima do papel. Pensem bem que cada trabalho desse é extremamente lento. Eu sou extremamente lento para trabalhar. Não me cobrem pressa de nada. Prazo, então nem pensar. Não existe prazo. Existe assim um prognóstico de prazo, mas de que eles vão fazer a tirania sobre o meu trabalho, não. Claro que vocês estão falando com Matusalém. Né? Daqui a alguns anos vocês vão estar também chegando assim, fale tudo, menos prazo. Prazo, vamos conversar.
Isso quer dizer o seguinte, que você tem o seu tempo. E esse tempo é o tempo da tua criação. Esse trabalho aqui é um trabalho lento. Todos os trabalhos são muito lentos. Eu me baseei sempre com uma referência, eu me baseei muito nas pinturas de El Greco. Eu tenho muitas pinturas de El Greco, a maneira como aquele goticismo que ele tem, né? Aquele goticismo tardio que ele tinha, e foi essa a referência. Você, para ilustrar, você tem que ter sempre um interlocutor invisível. A pessoa que chega para ilustrar sem nada na prancheta, esse é amador. Esse é amadorismo. A pessoa, vou tirar da minha cabeça. A cabeça não sai porra nenhuma da cabeça. Não sai nada da tua cabeça. O que sai realmente é da tua experiência em viver a experiência do outro. Você tem que chegar numa prancheta e ter assim 20 livros na tua frente que você estudou muito bem antes, aí depois você fecha, agora sou eu. Agora sou eu. Mas você chegar para fazer um trabalho como esse aqui, sem estudar antes, é amadorismo. Você vai fazer esse trabalho igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro. Pensem bem que você está fazendo uma projeção de uma profissão de 40 anos. Você tem que pensar assim, eu daqui a 40 anos eu tenho que estar ganhando dinheiro e as pessoas me chamando para trabalhar. E você só consegue isso se você tiver sempre essa noção do estudo, da pesquisa, da referência, da vivência alheia, de saber se apropriar da experiência de um outro artista e reverter essa experiência para você. Essa é a vivência que nós temos que ter. Bom, então aqui foi essas foram 12 lâminas que eu fiz em lápis kit e alguma coisa eu fiz também em grafite. Alguma coisa eu fiz em grafite. Grafite, você pode desenhar com grafite HB ou então o grafite H. O grafite H, ele é bom porque você desenha e você ao mesmo tempo já vai fazendo os sulcos no papel. Pensa sempre o seguinte, que quando você desenha, você pensa que está desenhando com um lápis. Não, você não está desenhando com um lápis. Você está desenhando com o papel, a textura do papel. É o papel que está te dizendo o que você deve desenhar. Não sei se está ficando claro isso. Quando você faz um desenho, você não tem que estar olhando para o traço. Você tem que estar olhando para o traço, para o espaço em branco que está em volta. Aquilo ali que você tem que ficar vendo, além do traço. Porque se você se concentra no traço, é aquele zagueiro que olha para a bola. O zagueiro não tem que só olhar para a bola. Então, se você desenha só olhando para o desenho, você não estivesse olhando só para a bola. Você tem que olhar para o espaço que você está criando em volta. É isso aqui, ó. Então, eu faço esse desenho aqui, eu estou olhando de que eu passei o dedo aqui. Isso aqui é com o dedo. Com certeza com o dedo. Passei o dedo aqui. Mas eu estou prestando atenção no que está aqui, nessa textura que está sendo criada aqui. Você chega à conclusão seguinte, que ilustrar é você fazer texturas, criar texturas. Mesmo que seja uma cor chapada, eu estava ontem conversando com um rapaz que ele estava usando a cor digital. Eu acho ótima a cor digital, mas não naquele trabalho que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele fez um trabalho com uma cor texturizada e fez depois a outra digital. O digital ele é tão forte que parece que tudo ali foi digital, no entanto não foi isso. No caso aqui, o que interessa realmente é você criar as texturas, sensibilizar o papel. Sensibilizar o papel. Como é que nós fazemos, professor? Eu paro e a pessoa pergunta como é que é. Se você quiser vir para perguntas, eu acho que... Porque aqui já vem um outro livro que é outra coisa. Aqui é o vestido de amarelo. Aqui é o vestido de azul. Com peruca abrir doida. perguntas então para esse primeiro. Eu não sei se vocês preferem assim, se fica muito monótono assim, ou se eu vou direto. Porque aqui já é uma outra história. Aqui não tem nada a ver com aquilo lá. Pode ter sido feito até de forma quase que subsequente.
Eu fiz depois esse, eu fiz primeiro esse, depois esse, mais ou menos. Bom, continuando, esse aqui é um livro de imagem que está aí, chama-se Quando Maria Encontrou João. O livro de imagem, quem quiser assim, fazer uma boa experiência para chegar numa editora e mostrar um bom trabalho, procura fazer um livro de imagem. O livro de imagem é o mais sofisticado que nós temos. Não só com relação à leitura, mas como com relação à concepção também. A leitura é muito difícil, por quê? Porque a leitura é pessoal. As pessoas ficam achando que tem que entender aquilo que está escrito. Já está escrito lá, que é o desenho. O desenho já é uma literatura. É um livro de imagem, muito mais do que o livro de legenda, que é o Picture Book. Existem dois tipos de livros que são de excelência para o ilustrador. É o Picture Book, que é chamado de o livro de legendas, e o livro de imagem. Eu acho que quem quiser começar a trabalhar tem que fazer um projeto nessa área. Não pense assim, eu vou ilustrar um livro de texto corrido, porque ele pode fazer isso, mas é muito melhor que ele faça um projeto de Picture Book. Por quê? Por que isso? Porque o editor só entende livro. Não adianta chegar lá com as minhas ilustrações, com meus desenhos que eu faço aqui na escola, porque ele acha que isso aí é artes plásticas. Aí você é como pintor. Cadê o texto? Ele só entende que é ilustração se você relaciona o teu desenho com o texto. O que você deve fazer então? Você deve usar as regras dele. Não adianta você querer impor para ele que você é um artista plástico, que você é um gravador. Isso não interessa para o editor. O que ele quer saber é o seguinte: qual é a relação que você faz entre imagem e texto? É isso que ele quer saber. E outra coisa, ele quer também entender que o livro é sequencial. Não esqueçam isso. Não adianta chegar a mostrar um belo portfólio que ele não entende aquilo. Não é ele, você não está vendendo uma imagem por um galerista. Está ficando claro isso? Isso é assim, é beber água. É beber água. Não há como você querer mudar a cabeça de um editor. Ele está certo, ele é um profissional, ele raciocina como livro. Bom, aqui no caso é um livro de imagem. Essas árvores todas aqui eu vi. Eu vi essas árvores no Parque Lage e no Jardim Botânico. Muitas eu desenho ao vivo e outras eu fotografo. Muitas eu fotografo e depois em cima eu começo a desenhar. Não desenhe árvore de cabeça, porque isso é um atentado contra Deus. A árvore é um ser divino. Então a pessoa que começa a inventar árvores quer imitar Deus, porque ele quer fazer uma árvore. Não existe, a árvore está aí. Você vai transformá-la. Então esse livro aqui, ele só é fantástico porque ele é real. Ele não é realista. Uma coisa é ser realista, outra coisa é ser real. Uma coisa é você fazer um desenho crível. Se você está desenhando um conto de fadas, a criança não precisa fazer um desenho realista para ele. Você tem que fazer um desenho real para ele. Um desenho que seja acreditável, que seja crível realmente. Essa é a palavra. Porque nada é mais falso quando a pessoa faz uma fantasia pela fantasia. A fantasia só é fantasia se ela se origina do real. Isso é inevitável. Não, repito, é como beber água. Ninguém pode questionar isso. Isso aí é uma regra. É como se vai amanhecer o dia e vai anoitecer. Então você só faz o imaginoso, você só faz o imaginário se você passou pelo real. Esse livro aqui, eu só poderia desenhar esse livro pelas minhas caminhadas no Parque Lage. Vendo as plantas, olhando as flores. Agora mesmo eu estava observando ali uma árvore fantástica, até falei para a Antônia que estava do lado. Poxa, que árvore é essa? Ela de cima é amarelo e embaixo são verdes olivas. Como é que eu poderia imaginar isso? E se eu faço uma cabeleira de um personagem fantástico que utiliza tons amarelos e tons verdes, a árvore que está me ensinando.
É isso que você tem que procurar na natureza. É o que eu faço aqui. Eu estou dando um depoimento de vida, não estou discursando aqui, né? Então é isso. Primeiramente, a técnica. Eu desenhei toda a grafite. Aqui foi grafite. Por quê? Porque o lápis Tutti não apaga. E eu queria fazer efeitos de sombras. Então eu faço com grafite, depois vou apagando, e depois então, eu posso fazer por dois processos. Um é o mais perigoso, é você pintar sobre o grafite. Se você utiliza acrílico diluído, você consegue fazer isso. Tem uma vantagem que o grafite fica mais luminoso se você não tira xerox. Agora, se você quer texturizar o teu desenho, você tem que xerocá-lo no digital, numa xerox digital. Aí você vai e pinta xerox. São dois processos que o artista que decide. O artista que decide isso, qual é o processo que ele quer trabalhar. Mas o conceito é esse, é a natureza, é olhar, ver e sair criando as árvores imaginárias. Eu acho, quem quiser depois ver esse livro, tá? Já foi lançado agora em 2012. Esses são trabalhos recentes, né? Alguns, todos já estão nas livrarias. Aqui é a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui que eu desenhei sobre papel telado. É importante fazer essa textura do papel. Você trabalhar com a textura do papel. Mesmo que você faça essa textura através de cola e gesso. Se você, muitas vezes o papel não favorece a textura que você quer fazer. Então, nesse caso, você deve fazer então camadas de gesso com cola, ou então fazer cascolar, por exemplo, ou então cascolar com pigmento branco. Aí você monta o papel, que é fundamental, gente, é fundamental montar papel, molhar o papel, por quê? Porque os poros ficam dilatados, e você vai então pintar sobre. Isso aqui foi feito assim. Se vocês chegarem perto aqui, você vai ver que o grande interesse do trabalho está nessa sensibilização da textura, feita pela textura. É isso que tem que prestar atenção. E você só consegue fazer isso trabalhando muito devagar. Aqui não é um trabalho de impulso, eu cheguei e entrei numa, isso não existe. Eu entrei numa. Não, assim, quem quer entrar numa, vai fazer uma outra coisa. Isso aqui é um trabalho que você chega, senta, tranquilo, você pode dar a sua cabeça desabando, mas você senta tranquilo, aí começa a desenhar, a fazer as nuances, as sombras, saber onde está a luz, de onde vem a luz, para onde vai a luz, o que está dizendo o personagem, as mãos do personagem, é importantíssima isso, o olhar do personagem, a posição do personagem. O ilustrador é um diretor de cena. Repito, o ilustrador ele é um diretor de cena. Ele é um homem que dirige uma cena. E os atores não podem ser canastrões. Os atores têm que ser bons atores, os personagens. Bom, então, prosseguindo, aqui muda também tudo. Vocês estão vendo que dois trabalhos, dois momentos diferentes de concepção de ilustração. Daí vem a maravilha que é ilustrar. Eu sou fanático, eu sou realmente entusiasta, apesar de ser um veterano, eu sou entusiasta do meu trabalho, não o resultado dele. O ato de trabalhar, eu sou entusiasta. Eu acordo assim, estou pensando já no meu trabalho, vou dormir, estou pensando no meu trabalho, porque só o fato de você não ter rotina, só isso garante a tua saúde mental, mesmo que o bolso não esteja tão recheado assim. Né? Você não ganha nunca na razão direta do teu trabalho. Mas isso é uma outra história. Bom,
Aqui, pois não. Quantos estudos o senhor faz assim aproximadamente para cada assim, trabalho? Você faz estudos separadamente de cada personagem? Você nada sai assim tão rápido, né? Não tenha nenhuma angústia se você tem dificuldade. Eu não estou te enxergando, eu estou sem óculos, estou vendo mais ou menos assim, né? Mas eu estou te focando, né? Mais ou menos estou te focando. É o seguinte, não fique angustiado se você tem dificuldade para desenhar, porque o desenho é difícil mesmo. Por isso que às vezes as pessoas, para que desenhar? É Raposa e as Uvas. Toda vez que você escutar alguém falando assim, olha, não é importante, agora estou te focando, não é importante desenhar, ele está blefando, sabe por quê? Ele não sabe desenhar. Porque é muito mais sincero eu chegar para você, para um jovem que está acreditando na palavra dele, dizer assim, e falar assim, olha, eu acho importante desenhar, mas eu não sei. É muito mais honesto dizer isso. Mas ele chega e diz para você, não, isso aí não é mais importante o desenho, porque ele não sabe fazer. Ele não teve a humildade para entrar numa academia, desenhar modelo vivo. Ele não teve a humildade para aprender com os mestres. Ele não teve humildade, também não teve talento. Duas coisas, talento e humildade. Entendeu? Então eu não gostaria... Tá, obrigado. Eu não gostaria de mentir. Entendeu? Tudo menos a mentira. Mentira. Durante a minha experiência de 30 anos trabalhando com jovens, eu sempre disse assim, olha, tudo menos mentir para você, porque você é um jovem, eu sou um coroa. Você tá me ouvindo aí? Então eu não posso, em nome da minha deficiência, criar uma regra, criar um comportamento artístico em nome da minha deficiência. Isso é injusto, isso é uma fraude. Isso é uma fraude que ele está fazendo contra a tua vida. É importante desenhar sim. Vocês estão vendo, isso aqui é desenho. Isso aqui não é uma pessoa que chegou aqui, sentou e saiu fazendo, não. Isso aqui foram estudos, foi aprendendo com os outros, aprendendo com meus mestres. É isso. Coisa difícil aqui. Eu prefiro o meu mate na mão, mas aqui eu não tenho, cara. É um lugar fatídico. Um lugar fatídico. Não tem mate na mão. Falta civilização aqui. A gente sabe. Brincadeira. Aqui é um livro que eu gosto muito. Chama-se História de Amor Sem Palavras. Seria bom vocês chegarem mais próximo, né? História de Amor Sem Palavras. Você tem sempre uma coisa interessante que vocês estão notando, que muitos livros são projetos autorais. Isso é o desenvolvimento natural do ilustrador. Vocês com certeza não precisem cumprir o mesmo ritual que eu cumpri na minha vida. Eu acho que agora mesmo vocês já podem fazer projetos pessoais. A minha geração não foi, digamos assim, não teve essa possibilidade. Nós ilustrávamos o que as pessoas davam para nós ilustrar, para fazer as ilustrações, e havia muito pouco espaço para o projeto pessoal. Com o tempo, você vai vendo que o projeto pessoal, nenhum roqueiro gosta de cantar a vida inteira na sua banda. Presta atenção, todo roqueiro um dia diz, olha gente, vocês são muito gostosos, são muito bons, mas eu vou embora. Então, isso acontece com o ilustrador também. Há um período na sua vida que você quer ilustrar você mesmo. É esse livro aqui. O nome dele é Uma História de Amor Sem Palavras. É um livro. Aqui você está assim diante de um tema interessante. Muitas vezes o livro você não sabe definir, porque o livro ele fala através de signos. Então ele fala através de estrelas, ele fala através de lua e ele fala através de sol. Então você não pode dizer que esse livro seja um livro de imagem.
Mas, por outro lado, ele também não é texto, porque ele não tem um texto, ele não tem uma palavra, ele tem um signo. Então, você está diante de um outro gênero de livro, que é o livro de pictogramas, a leitura de pictogramas. Isso existe. Então, nesse breve tempo aqui, você já viu que nós já citei já três gêneros de livro que vocês podem, cada um, se dedicar a fazer um projeto. Aqui, no caso, é um livro de leitura de pictogramas, de pictos, né? de glifos. Aqui, no caso, esses signos. Ela está falando com ele, na verdade, ele está à procura dela. Ele está à procura dela. Você tem que ver o livro, né? Que assim fica um pouco sem sentido. Mas a técnica, poxa, eu ofendi os brilhos. Agora faltou um canudo, né? Não, tudo bem. Não, eu volto aqui. Gente, você sabe que a gente fala o que quer e escuta o que não quer também, né? Olha aqui, seu idiota. Aqui é Seropédica, aqui é Paris, viu, cara? Come aí. Então agora eu vou ter que beber isso aqui, depois já ter bebido aquilo ali. Não, mas muito obrigado aqui a recepção que vocês me fizeram. Estou super feliz por estar aqui. Não é por um teu. Aqui eu também usei o lápis Pit com aquarela líquida, aquarela de acrílico. Aí você pergunta, não, mas acrílico não é uma aquarela, você pode trabalhar como se fosse aquarela. A vantagem de você trabalhar em acrílico como se fosse aquarela é a seguinte, é que você pode fazer um número infinito de velaturas. Velatura, você sabe que são camadas. Na aquarela, você consegue, por exemplo, 3, 4 camadas, já é muita coisa. Por quê? Porque você, mesmo esperando secar a camada de baixo, quando você pinta a camada de cima, vai sempre atuar alguma coisa de cima no ponto que está abaixo. Já o acrílico não. O acrílico, ele seca. Ele tem uma camada de plástico. Então, ele faz, assim, infinitos tons de azul. Você pode obter 10, 15 tons de azul pintando com um acrílico aguada. Isso dá uma riqueza plástica ao trabalho incrível. Você ter 15 tons de azul, 10 tons de azul, porque você pinta por camadas, você vai pintando por camadas. Ninguém pinta de uma vez só, você vai pintando aos poucos e vai deixando que o teu trabalho vai argumentando com você. O teu trabalho não é passivo. O teu trabalho é ativo. Você está dialogando com ele, você está em conversa com ele. Você não pode fazer um diálogo de uma via única. Aqui no caso é isso. Aqui no caso são esses tons aqui. Esses tons que você vai obtendo através de camadas, de superposições, de cores. No caso, eu quis fazer uma ilustração bem aguada, muito diferente dessa aqui. Muito diferente dessa. Oi. Pois não. Como é que é esse negócio quando você pega um texto para ilustrar? O que te faz escolher a técnica, além da sua afinidade com a tinta ou o lápis? Isso tem a ver com o texto? Não, com texto. Não é com texto. Meio termo. Também estaria mentindo se eu dissesse assim, o texto determina tudo. Não. Às vezes você está fazendo experiências, porque isso é uma coisa importante até vocês saberem. Você não pode estar só fazendo o trabalho que você está fazendo, você tem que estar fazendo um outro trabalho que ninguém está te pedindo. O ilustrador tem sempre um trabalho de stand-by. Ele está sempre fazendo alguma coisa paralela àquilo que ele está fazendo por dinheiro. Por dinheiro que eu digo não é por dinheiro, é sendo pago profissionalmente, né? Por que isso? Porque você está preparando os futuros livros. E também tem o seu Moleskine. O Moleskine é o quê? O Moleskine você faz um desenho,
o desenho fala assim, poxa, esse desenho, você me desenhou muito bem, cara. Você vai me abandonar? Você vai me abandonar aqui? Você não vai me colocar num livro? Se for uma mulher, então, depois tem outra na sua vida? Se for um desenho de uma mulher, ela fala isso. Você tem outra na sua vida? Eu sou gostosa, não sei o quê, eu sou popozuda, não sei o quê. Você vai me abandonar aqui? Então, os desenhos estão ali guardados no teu inventário. Se eu dissesse para você que é o texto que determina, eu estaria mentindo também. Porque tem aqueles caras que